A Acrisul inaugurou no dia 22 de dezembro, no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande, uma pista coberta de provas curtas para provas curtas de apartação. A obra faz parte da programação dos preparativos da Expo Grande 2017, que acontece aqui em Campo Grande nos dias 30 de março a 9 de abril. Veja os detalhes na reportagem de Rosa Cabral. Dois competidores contra 10 cabeças de gado. Os animais são apartados e separados em ordem numérica que é definida pelo juiz. O gado é tocado de um curral para o outro e o ritual compõe as exigências da modalidade do range short. A equipe que separar o maior número de bois em menor tempo é a vencedora. São as regras da modalidade que vem atraindo cada vez mais adeptos em Mato Grosso do Sul, diz o presidente do núcleo. No nosso estado nós começamos com 45 inscrições, hoje estamos aqui fazendo com 200 inscrições. De origem americana, o esporte, inspirado nas atividades pecuárias, une a tradição e a diversão em família. Foi trazido para o Brasil pelo competidor Alex Saleta. Ele comenta que a prova não exige raça única de animais, mas tem as linhagens mais indicadas. Cavalos de trabalho, cavalos de corrida, cavalos de conformação, que são cavalos que têm uma conformação perfeita, né? Então, você tem cavalos de Western Pleasure, tem uma linhagem específica. Você tem cavalos de rédeas, que provas de rédeas, existem linhagens específicas. Então, elas são bem dirigidas. Hoje existe essa seleção dentro da raça, que é muito importante isso. O Kiko veio competir e trouxe muares. O animal muar, ele tem uma dificuldade maior do que o cavalo. Ele sente mais rápido que o cavalo. Ele é mais esperto, ele é mais ágil que o cavalo. Só que ela demora mais para pegar esse jeito. Então ela assusta de umas certas coisas. Por isso que a gente veio dar uma volta para poder se aclimatar e viver no clima do rancho short. Quanto tempo mais ou menos assim de treinamento? É mais de 1 ano e meio o treinamento, é. Essa daqui, dá uma mexida nela, Lírio. Essa aqui é uma mula que está vindo para primeira vez. Na prova é uma mulinha de laço, está bem domada. É um amigo meu, parceiro meu, que veio também no rancho short. Para nós incrementar mais uma modalidade, mais um esporte entre os muares também. E o diferencial nesta prova é que ela acontece na pista coberta. Primeira indoor para esta modalidade no estado de Mato Grosso do Sul, inaugurada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Essa aqui é só para rancho short de verdade. Vai ficar aí para sempre. E nós temos ao lado a pista de laço comprido, que é tambor e baliza, porque nós estamos fazendo de tudo para trazer o esporte do cavalo para o nosso parque. O parque é muito confortável, tem uma bela estrutura e nós estamos procurando melhorar a cada dia mais. Então a Acrisul, com essa nova pista que está proporcionando para a gente, só vem engrandecer a nossa modalidade. Para os competidores, então, muito bem-vinda. Sem dúvida. E a gente tem algumas novidades, que é a primeira prova feminina de rancho short no tira-boi. Então tem moças que veio olhando pela primeira vez, estão pedindo para montar e vão começar hoje aqui na Copa da Acrisul. A médica veterinária Jaqueline, por exemplo, está vindo pela primeira vez. Atende a categoria amador principiante. Qual é o seu companheiro, o nome dele? É o Soberano Jay. Ele está preparado? Está preparado. Ele fica no centro de treinamento e treina todos os dias. E eu estou aprendendo com ele. Parceirão, e quanto tempo aí de preparação para essa prova, Jaqueline? Ele vem preparando todos os dias e tem uma semana que eles estão aqui no parque. Preparando ele e o gado. E lá vai ela. Entra em ação. Teve agilidade, mas foi desclassificada. Foi muito rápido, estou tremendo até agora. Mas qual foi a sensação? É única, é muito bom. Adrenalina lá em cima. A Acrisul, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, já está em clima
de Expo Grande 2017. A feira, como foi dito na reportagem, será realizada de 30 de março a 9 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, aqui em Campo Grande. E o SBA já entrou também nessa cobertura e a partir de agora e mais ainda no início de 2017, nós teremos sempre um destaque da programação, fazendo com que a feira aqui tradicional, cerca de 80 anos de realização, seja uma das melhores de toda a sua história. Na sequência de entrevistas com técnicos da MSD Saúde Animal, Walter Pulga conversa com Emerson Botelho, gerente da empresa, e eles falam sobre o combate aos carrapatos, que trazem prejuízos de 7 bilhões de dólares para a pecuária brasileira. Vamos conferir. Emerson, verminose é um prejuízo para a pecuária como um todo, no Brasil e no mundo. Você tem números que dimensionam o tamanho do prejuízo que a verminose causa para o pecuarista? Walter, isso é bem interessante, porque assim, a verminose é um caso antigo, né? Há muito tempo a gente convive com os vermes, praticamente todos os pecuaristas no Brasil e no mundo conhecem e sabem da verminose, mas como é um tema antigo, muitas vezes ele passa desapercebido ou fica relegado porque surgem coisas novas. E baseado nisso, o grupo de pesquisadores brasileiros, de parasitologistas, né, se reuniram e fizeram uma atualização desse impacto do prejuízo. Porque você tem uma série de causas, né, que a verminose leva, que traz esse prejuízo, né? Desde a queda de peso, produção de leite, enfim. Os pesquisadores, o que eles fizeram? Pegaram esses dados e foram somando o que cientificamente é comprovado. Aquilo que realmente é sabido e comprovado, o quanto a verminose causa. E na hora que você vai somando tudo isso, eles chegaram a um valor de 7 bilhões de dólares por ano, que é o prejuízo que a verminose causa na pecuária. Na pecuária mundial? Não, brasileira. Só no Brasil são 7 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. E é importante ressaltar que assim, isso, na verdade, é um prejuízo que a gente fala que é um dinheiro que não entrou no bolso do pecuarista. Aqui não está envolvido o manejo, o produto, o controle. É simplesmente o que ele deixou de receber, quer seja por ganho de peso, quer seja por produção de leite. Então é um prejuízo que foi retirado da pecuária nacional. Você poderia explicar um pouco melhor o que é essa anorexia, né? A verminose prejudica, na verdade, a produção de carne mesmo no animal. Isso, mas esse ponto é importante também ressaltar, porque é o seguinte, esse é um dos pontos que é levantado, né, como uma das formas de prejuízo, que é o seguinte, tem uma imagem que é de um experimento que foi realizado, onde ele pegou um pasto, dividiu em piquetes, e foi colocado grupos de animais que foram tratados, foram vermifugados, e outros onde não foi tratado e tinha uma carga de verminose. E é muito claro na imagem, você vê a diferença do tamanho da pastagem. O que isso quer dizer? Pastagem que está mais baixa, está mais consumida, que a gente popularmente chama está mais rapada, são os animais que foram vermifugados. Então, e o que está com a pasto mais alto, ele foi consumido menos, são os animais que não tomaram o vermífugo, não controlou a verminose. Isso mostra que, além do prejuízo direto que o verme causa sugando nutriente do animal ou impedindo que esse nutriente seja absorvido pelo animal, ele também leva ao menor consumo de alimento. Então, o animal com verminose, ele já sofre, ele perde pelo verme e ele ainda deixa de comer como o outro que foi tratado. Então, por isso que o prejuízo ele vai se somando e vai se transformando nessa monta. Agora, você trouxe alguns gráficos e nós gostaríamos de mostrar agora, para você que acompanha a entrevista, veja a importância e os prejuízos. Vamos explicar esse gráfico que você trouxe. Como você lembrou, 7 bilhões e 100 milhões de dólares anuais. É isso? Isso. Ou seja, é muito dinheiro. Muito dinheiro. De 2 a 10% de mortalidade, até 30% lá no Rio Grande do Sul, é acentuado, hein? É. Redução de ganho de peso, redução de produção de leite, qualidade de carcaça, desempenho reprodutivo também fica prejudicado, interfere na resposta imunológica, interfere no metabolismo proteico, mineral, vitamínico, lógico, né? Animal doente, um animal que tem problemas, né? Anorexia voluntária, que é essa parasitária. Isso é grave. Isso é grave. Isso assim, na verdade, são soma de fatores, né? Quando a gente vai somando todos esses fatores, chega naquela monta, naquele valor tão alto que a gente colocou. Porque não é a verminose em si, né? É ela
e aí todo o efeito que ela causa no animal, trazendo uma série de prejuízos. Você trouxe um outro gráfico também? Você trouxe gráficos para explicar? Isso. Bom, você explicava animais sem vermes. Exatamente. Esse aqui é o trabalho que eu comentava, onde que você vê claramente os pastos, onde o pasto está mais baixo, né, que a gente chama mais rapado, que foram os animais que foram vermifugados, que foram retirados o verme. E nos outros que o pasto está mais alto, é onde os animais tinham a verminose, mostrando esse efeito que a gente está falando, que além de espoliar, além de tirar do animal, ele impede que o animal também consuma adequadamente. Agora, como identificar de forma eficiente o problema da verminose no plantel? Esse é um outro ponto importante. Como a verminose ela é interna, está dentro dos animais, a pessoa não vê, e aliado a isso, com a melhora das pastagens, a melhora da nutrição, dificilmente hoje você vê um animal com quadros antigos que a gente via, de quadros clássicos de verminose, com um animal muito debilitado, muito magro, às vezes com aquela papeira, né, que é um inchaço no pescoço. Esse quadro é muito difícil de ver. Então, qual é a forma eficaz que a gente tem de controlar e de identificar animais com verminose? É o controle pelo exame de fezes, é o que a gente chama de OPG, que é a contagem de ovos por grama de fezes. Então, nós coletamos as fezes dos animais, por uma técnica a gente coloca numa câmera, leva ao microscópio e a gente vai contar quantos ovos tem, e dentro de uma tabela, um quadro que nós temos já identificado pelos pesquisadores, a gente determina se essa infestação é baixa, alta, e aí qual o tratamento a fazer. Inclusive, esse teste também nos serve para ajudar a identificar produtos que têm um efeito melhor. Porque eu posso fazer esse teste prévio, então eu identifico os animais que estão com infestação e precisam do tratamento, eu posso fazer 2, 3 tratamentos com produtos diferentes, e depois de 7 ou 10 dias, dependendo do produto, eu faço novamente esse exame de fezes e eu vou ver o que teve o melhor resultado. Então, com isso, eu posso também identificar um produto que tem o melhor resultado no controle da verminose daquela propriedade. E aí decide qual o melhor tratamento para o plantel. Isso, qual o melhor tratamento, qual a melhor forma de controle e o momento adequado de fazer também um controle da verminose. Bom, sempre atenção para os problemas, né, que o pecuarista enfrenta no dia a dia. Bom, verminose é um problema, não é tão fácil de identificar como já foi no passado, quando os animais aparentavam, né, situação grave, mas às vezes está escondido ali. O animal até tem uma aparência razoável, é isso? Isso. Mas está com problema. Por isso, necessário o exame. Bom, eu agradeço a entrevista do Emerson Botelho, da MSD, sobre os cuidados que nós temos que ter com alguns aspectos da pecuária. Mas ele voltará ao longo dos próximos meses para explicar outros fatores que influenciam aí na rentabilidade, né? Influenciam negativamente, às vezes, na rentabilidade do pecuarista. Mais uma vez, obrigado, Emerson. Voltamos ao programa. Obrigado. E agora você acompanha os indicadores de preços, Média Brasil, dos últimos 30 dias, da vaca pronta para abate e também do boi gordo. A apuração de preços é feita pela Agência Rural Business. Esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção do país. E a apuração é feita para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Eu começo pelo preço médio da vaca pronta para abate, que nos últimos 30 dias teve queda de 0,67%, fechando hoje a R$ 137,62 arroba. Sai do dia 28 de novembro, R$ 138,55 arroba, maior média nos últimos 30 dias e em queda, portanto, nesses 30 dias, fechando a R$ 137,62 arroba da vaca pronta para abate, segundo o estudo feito pela Agência Rural Business. Agora o preço médio do boi gordo, que nos últimos 30 dias teve uma leve queda de 0,09%, fechando a R$ 146,67 arroba. Sai do dia 28 de novembro com a cotação de R$ 146,80 arroba, maior cotação nos últimos 30 dias e em queda, portanto, fecha R$ 146,67. Esse é o preço médio do boi gordo, segundo a Agência Rural Business. Daqui a pouco, a cotação de preços, região por região. Última semana do ano, o mercado do boi gordo está lento, está frouxo, sem grandes negócios. A retomada deve começar a partir do início de janeiro, assim acreditam os consultores de mercado. Depois do intervalo comercial, os preços do milho e ainda o preço do leite pago ao produtor em dezembro cai pela 4ª vez seguida. Até já.
No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. Ei, ei. E o Brasil viu acontecer. Do recinto o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, recinto, gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do canal do boi. E assim foi o nascimento do canal do boi. Agrocanal e o novo vi chegar, Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA, e comemorar mais um ano com SBA, e prosperar mais um ano com SBA, e comemorar mais um ano com SBA. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Se temos que esperar, que seja para colher a semente boa, lançada hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Um compromisso para com o futuro do agronegócio do Brasil. Matsuda, produzindo alimento para o mundo. Mato Grosso está há 20 anos sem registrar febre aftosa e o calendário de vacinação para 2017 foi alterado. Confira. Em 2017, os pecuaristas de Mato Grosso deverão ficar atentos às mudanças no calendário de vacinação contra a febre aftosa. A alteração será apenas a inversão das etapas de imunização. A expectativa é de uma economia de aproximadamente 120 milhões de reais ao ano com a mudança. O estado está livre de aftosa há 20 anos. A inversão das etapas foi anunciada em agosto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo governo de Mato Grosso. Com a mudança, a vacinação dos bovinos e bubalinos de todas as idades passa a ser no mês de maio. A imunização de animais de 0 a 24 meses será no mês de novembro. Segundo o INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, a mudança não é válida para animais situados em propriedades localizadas no Baixo Pantanal mato-grossense. Para estes animais, a vacinação de bovinos e bubalinos de todas as idades, ou seja, de mamando a caducano, deve ser realizada entre os dias 1º de novembro e 15 de dezembro. A mudança de calendário é uma demanda da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, desde 2012. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Inovando mais uma vez, a Casale lançou em 2014 o primeiro e único vagão de suplementação a pasto e semi-confinamento do mercado, dotado de completo sistema de gestão do trato animal, o Feeder SC. Agora, o Feeder SC apresenta os novos modelos da sua linha.
E o que já era um sucesso promete ainda mais, devido às novas opções de capacidade de carga. Distribui até 14 toneladas de ração ou concentrado. Isto significa que o Feeder SC pode atender um maior número de animais em suplementação a pasto com a mesma eficiência proporcionada até então. O feeder foi desenvolvido para uma fácil circulação em pastos, mesmo em terrenos acidentados e espaços reduzidos como, por exemplo, porteiras. Isso fica evidente com o seu rodado tipo tandem e sua bica de descarga dobrável. Outro diferencial do seu projeto é que o Feeder SC foi dimensionado para proporcionar eficiência operacional e qualidade nos tratos, sem abrir mão da durabilidade e da tecnologia. Em outras palavras, estamos falando de um equipamento que tem o DNA Casale, somado aos mais modernos conceitos de pecuária de precisão. Precisão que é possível devido à presença do sistema GeoPack Control em todos os modelos Feeder SC, que permite controlar todo o plano de trato nos pastos ou piquetes e ao software que faz a gestão da distribuição da ração ou suplemento. Por isso, não jogue com a sorte na hora de suplementar seu gado. Vá de Feeder SC. Afinal, pecuária de precisão é Casale. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. E agora o mercado do leite. Apesar da queda na produção no sul do país, os preços pagos ao produtor em dezembro caíram pela quarta vez seguida. É o que aponta um relatório divulgado nesta quinta-feira. Um dos principais responsáveis foi o consumo interno pelo brasileiro, que não contribuiu com nada. Não é, Renata? É isso mesmo, Zaidan. Mais um mês de queda para o preço do leite pago ao produtor agora em dezembro. E essa queda, Zaidan, chega a mais de 3% em relação ao mês de novembro. Perdão, vamos conferir os valores. Bom, considerando a média Brasil, que abrange aí os estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia, o preço médio líquido recebido pelo produtor no mês de dezembro chegou a R$ 1,19, uma queda de 3,4% em relação a novembro. Já o preço bruto, que inclui frete e também impostos, caiu 3,2% de novembro para dezembro, indo para R$ 1,29 o litro. Agora, pelo quarto mês consecutivo, os estados da região sul também tiveram queda. Queda no Paraná de 3,5%, queda também em Santa Catarina de 1,4% e também no Rio Grande do Sul de 2,9%. Nos demais estados, o movimento de queda foi reforçado pelo aumento na captação de leite. De outubro para novembro, o índice de captação de leite teve uma ligeira alta de 0,6%. Olha só. De outubro para novembro, alta de 0,6% no índice de captação de leite. Nesse mesmo período, a produção de leite teve queda em Santa Catarina, uma queda de 4,7%, queda também no estado do Rio Grande do Sul, de 2,5%, e no Paraná também queda de 0,4%. A captação de leite teve alta nos estados de Goiás, alta de 5,7%, São Paulo, 4,5%, Minas Gerais, 0,9% e na Bahia a captação chega com alta de 0,43%. Agora vamos saber os motivos que levaram à queda na captação de leite nos estados do sul do país. Os motivos para a queda na produção de leite foram as chuvas abaixo da média, a redução de forragens, a receita apertada do produtor que limitou aí os investimentos na atividade, principalmente com relação às reformas das pastagens. Agora nós vamos falar sobre o mercado de derivados.
O leite UHT teve sua primeira alta mensal. Já o queijo mussarela continuou em queda, segundo o levantamento do CPEA. Leite UHT fechou a média de R$ 2,26 o litro, uma alta de 4,9%, uma alta mensal de quase 5%. Já o queijo mussarela fecha a R$ 14,80 o quilo, queda de 6,4% em relação a novembro. E olha só, para o mês de janeiro, a expectativa dos representantes de laticínios e também de cooperativas é de estabilidade nos preços do leite pago ao produtor. 66,7% dos consultados pelo CPEA acreditam em estabilidade no preço do leite pago ao produtor. 19,7% acreditam em queda para o mês de janeiro. E 13,6% esperam alta para o preço do leite pago ao produtor no mês de janeiro. É com vocês, Aidan. Na sequência das informações do relatório do CPEA divulgado hoje à tarde, nós temos os preços regionais também. Vamos acompanhar. No Rio Grande do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em dezembro foi de R$ 1,47. O preço mínimo foi de R$ 1,10, com média estadual bruta de R$ 1,30, uma queda de 2,45% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,36, o mínimo de R$ 1,00, a média líquida foi de R$ 1,19, o que representa uma queda de 2,94% na comparação com o mês anterior. Em Santa Catarina, o preço máximo bruto foi de R$ 1,32. O preço mínimo foi de R$ 1,00, com média estadual bruta de R$ 1,18, queda de 1,70% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,22, o valor mínimo de R$ 91 centavos. A média líquida foi de R$ 1,08, uma queda de 1,37% na comparação com o mês anterior. No Paraná, o preço máximo bruto do leite pago em dezembro foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,16, com média estadual bruta de R$ 1,32, queda de 3,25% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,29, o mínimo de R$ 1,06. A média líquida foi de R$ 1,22, queda de 3,53% na comparação com o mês anterior. Na Bahia, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em dezembro foi de R$ 1,45, o preço mínimo foi de R$ 1,08, com média estadual bruta de R$ 1,25, queda de 6,58% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,33, o valor mínimo de R$ 1,00. A média líquida foi de R$ 1,15, queda de 7,10% na comparação com o mês anterior. No Ceará, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em dezembro foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,19, com média estadual bruta de R$ 1,28. Alta de 1,63% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,33, o mínimo de R$ 1,13. A média líquida foi de R$ 1,22, alta de 0,88% na comparação com o mês anterior. Em Minas Gerais, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em dezembro foi de R$ 1,53, o mínimo de R$ 1,08, com média estadual bruta de R$ 1,31, queda de 3,60% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,41, o mínimo de R$ 98 centavos. A média líquida foi de R$ 1,20, queda de 3,48% na comparação com o mês anterior. Em São Paulo, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em dezembro foi de R$ 1,44. O preço mínimo foi de R$ 1,20, com média estadual bruta de R$ 1,33, queda de 3,09% na comparação com o preço de novembro.
Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,34, o valor mínimo de R$ 1,10. A média líquida foi de R$ 1,24, com queda de 3,45%, comparando com o mês anterior. No Rio de Janeiro, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em dezembro foi de R$ 1,37, o mínimo de R$ 1,07, com média estadual bruta de R$ 1,24, queda de 1,92% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,29, o valor mínimo de R$ 1,00. A média líquida foi de R$ 1,17, queda de 4,21% na comparação com o mês anterior. Em Goiás, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em dezembro foi de R$ 1,35. O preço mínimo foi de R$ 1,03, com média estadual bruta de R$ 1,24, o que representa uma queda de 3,62% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,23, o mínimo de 91 centavos. A média líquida foi de R$ 1,12, queda de 4,10% na comparação com o mês anterior. No Mato Grosso do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em dezembro foi de R$ 1,26, o mínimo de 96 centavos, com média estadual bruta de R$ 1,69, queda de 2,08% na comparação com o preço de novembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,13 e o valor mínimo de 84 centavos. A média líquida foi de 99 centavos, representando uma queda de 2,41% na comparação com o mês anterior. Os preços que você ouviu são referentes aos pagos em dezembro, não em novembro, como estava na tela que vocês acompanharam. Vamos fazer um resumo agora de preços médios regionais. Acompanhe. No próximo bloco, o custo de produção por hectare do milho para a safra 16/17 deve ser maior que R$ 2.500. E os preços do grão no mercado físico e no mercado futuro. É daqui a pouco, nós já voltamos. Atenção, produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Não perca este grande evento. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Vem aí uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi.
Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. 2016 foi um ano marcado pela forte presença da raça Senepol aqui no SBA, com entrevistas, até palestras e também leilões, eventos comerciais. Nós vamos destacar na reportagem do Daniel de Paula um grande leilão realizado pelo Senepol da Grama. Esse leilão aconteceu no dia 8 de abril. Vamos conferir. A Grama promoveu mais uma noite histórica do Senepol do Brasil. O leilão Elite Grama 17 anos e convidados marcou a valorização da raça que a própria Grama ajudou a introduzir no Brasil no ano 2000. O resultado foi um reconhecimento da seleção que já formou plantéis por todo o país e que no dia 8 de abril, no Resort Blue Tree Park em Lins, São Paulo, voltou a reunir criadores para investimento em doadoras da mais alta genética. O registro foi de R$100 mil de média por lote, 54% superior ao faturamento do ano anterior e 100% de liquidez na venda de doadoras do presente e do futuro, da Grama e de seus parceiros. Foi uma realização juntar selecionadores, os mais exigentes e novos criadores que aderiram ao Senepol a partir de uma genética que a Grama desenvolveu através de muita avaliação, qualificação. A Grama abriu sociedade em algumas de suas principais matriarcas para manter o seu DNA de parcerias. Vendeu fêmeas que vão começar a reverter investimentos aos compradores antes mesmo de chegar às fazendas de destino, já que o seu banco genético foi aberto na venda dos lotes com a alta produção de muitas delas, saindo junto com as doadoras na forma de pacotes de embriões. Entre tantos destaques na venda de genética que a Grama colocou em pista, 6 filhas do raçador CN63D, que atingiram valorização superior a R$1 milhão. Muitos investidores participaram do leilão, entre eles gente famosa como os irmãos Jades e Jadson e o astro Almir Sater, que já estão há mais tempo no Senepol, e um novo artista que ingressou na raça formando o condomínio Dormir na Praça, com Neto Junqueira, Rafael Queiroz e a ZB Senepol, na aquisição de doadoras qualificadas no programa Sapiras do Senepol, e passando a fazer parte da filosofia do ganha-ganha, tão pregada pela Grama. As pessoas não são ligadas a isso, tem fazenda, tem gado Nelore, mas pô, vai começar a prestar atenção no porquê, né? Então eu acho interessante essa ligação nossa. Se no final de tudo não der dinheiro, não é bom para ninguém. Exato. Né? Então o resultado final é o que interessa. Com certeza. Com certeza. Mas a confiança é muito grande, né? Mas a confiança, exatamente, por isso que eu tô aqui. Porque eu acredito demais na raça e no resultado. Se o Senepol já convenceu tanta gente pelo Brasil, um evento como o Leilão Elite Grama 17 anos e convidados consolidou a força da raça dentro da pecuária brasileira e reforçou o compromisso que a Grama se propõe de continuar lutando pelo melhoramento do seu plantel e dos seus clientes. Em 2017 tem mais. O custo de produção de 1 hectare de milho em Mato Grosso na safra 2016-2017 deve ultrapassar R$ 2.500.
O dado é do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Vamos acompanhar. A expectativa para os produtores de milho de Mato Grosso é de dificuldades no próximo ano safra. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, é esperado um custo de R$ 2.719,26 por hectare para a safra 16/17. Se isso se confirmar, será o maior custo já visto na série histórica do Instituto e 6,48% maior que a safra 15/16. Os produtores devem ficar atentos. Apesar das perspectivas positivas de produção de 25 milhões de toneladas de milho para 2017, o preço da paridade de exportação para julho do ano que vem em Mato Grosso tem apresentado valores não satisfatórios, trabalhando em média de R$ 11,46 a saca. Segundo o IMEA, o dólar, as ações políticas e econômicas do Brasil, as novas tomadas de decisões do governo dos Estados Unidos são fatores que podem influenciar na oscilação do câmbio. Com isso, os produtores devem ficar atentos para melhores oportunidades de venda do cereal, alcançando melhor rentabilidade do seu sistema, já que os custos estão elevados. Vamos saber agora como é que ficou o preço do milho nesta quinta-feira. Vamos à Bolsa em São Paulo. Rafaela Fávaro já está lá. Muito boa noite, Rafa. Poucos negócios, né? Já foi dito agora há pouco, quando você apresentava o mercado do campo, aqui no canal do Boi. Vamos saber como é que ficou esse mercado hoje, mas antes, a cotação do dólar, Rafa. Como é que ficou? Olha, Zaida, hoje é o último dia de pregão do ano de 2016 aqui na BMF Bovespa. Amanhã não haverá negociação. Portanto, foi o último dia de negociação com o dólar desse ano. E só para fazer uma retrospectiva, o dólar começou 2016 acima de R$ 4,00 e logo em janeiro já bateu a marca de R$ 4,16. Só que aí, ao longo do ano, a moeda foi se desvalorizando por conta de fatores internacionais e também por conta da troca de governo aqui no Brasil. Hoje foi mais um dia de queda e o dólar termina o ano abaixo de R$ 3,30. A moeda americana ficou negociada hoje a R$ 3,25 mais 20, uma queda de 0,88%, seguindo uma tendência internacional desta quinta-feira. O dólar teve uma desvalorização diante de várias outras moedas também. O que acontece é que o volume de negócios está muito baixo e quando tem alguma movimentação, no caso de hoje foi para baixo, isso acaba trazendo uma variação um pouco maior. Então o dólar teve essa queda um pouco mais forte nesta quinta-feira e encerra o ano neste patamar. Agora vamos aos preços do milho. Foi um ano de recorde para o milho. O preço bateu até R$ 55,00 a saca de 60 quilos, de acordo com o indicador CPEA, na região de Campinas. Nesse segundo semestre de 2016, houve uma reposição de estoques aqui no Brasil e os preços tiveram alguma queda, com destaque para o mês de novembro, quando a cotação caiu mais de 10%. Só que ao longo de dezembro foi um mês de recuperação para este preço. Nos últimos 3 dias, os valores voltaram a cair porque os compradores e vendedores estão ausentes do mercado. O ano termina com preço valendo R$ 38,17 a saca de 60 quilos para o milho na região de Campinas. Mesmo assim, no acumulado deste mês de dezembro, a alta para o preço é de mais de 6%. No mercado futuro também foi um dia de queda, contrato de janeiro a R$ 37,93 a saca, baixa de 0,76%. O contrato de março a R$ 35,80 a saca, cai 0,14%, mesma queda para o contrato de maio, que ficou a R$ 35,50 a saca e teve 1.030 contratos negociados hoje. Para setembro do ano que vem, R$ 31,70 a saca de 60 quilos e uma queda hoje de 0,94%. Portanto, depois de um ano de preços recordes nas alturas, na BMF Bovespa, o milho termina o ano de 2016 com queda registrada para os contratos futuros. Agora você acompanha como ficaram os preços do milho apurados em várias praças aqui do Brasil. Cotações do milho. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento.
mercado interno fraco limitou os ganhos do produtor de suínos em 2016. É o que aponta levantamento do CPEA. Acompanhe. Mesmo com as exportações brasileiras de carne suína tendo registrado volumes recordes no ano, o consumo interno da proteína ficou limitado, como também ocorreu com as carnes bovina e de frango. O mercado doméstico enfraquecido limitou o desempenho do setor em 2016, segundo o CPEA. O ano foi marcado por forte aumento nos custos de produção, puxado principalmente pelo recorde de preço do milho. O quadro trouxe enormes prejuízos à atividade da suinocultura. Na parcial de dezembro, até o dia 28, quarta-feira, o preço médio da saca de 60 quilos do milho ficou em R$ 37,81, 8,6% acima do de dezembro de 2015 em termos nominais na região de Campinas. Para o suíno vivo negociado na região 5 de São Paulo, que inclui Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, a média de dezembro está em R$ 4,52 o quilo, superando em 7,7% a de dezembro de 2015. Quanto à carne, o preço médio da carcaça especial negociada no atacado da Grande São Paulo é de R$ 7,10 o quilo, aumento nominal de 9,9% frente à média do mesmo mês de 2015. Bom, e agora há pouco você acompanhou o preço atualizado do milho com a Rafaela Favro. Agora voltamos à Bolsa de São Paulo para ela falar para a gente o preço atualizado do suíno, né, Rafa? É isso mesmo, Renata. Como vocês falaram, o ano de 2016 foi marcado por essa queda no consumo de carne aqui no Brasil, inclusive do suíno. Diante dessa crise econômica, inflação elevada, o consumidor diminuindo seu poder de compras. Só que agora, próximo do Natal, houve uma procura maior pelos cortes de carne suína, o que acabou fazendo com que o preço subisse. Mas isso aconteceu até o feriado do Natal. Nesta semana, nesses últimos 4 dias, os preços tiveram queda. Isso porque o consumo já voltou a diminuir. Agora o preço está em R$ 3,68 por quilo, o mesmo valor de ontem, só que bem abaixo do que era negociado há uma semana atrás. Em 5 dias, o preço, de acordo com o CPEA no estado de Santa Catarina, caiu quase 10 centavos por quilo. Só lembrando, Santa Catarina é o maior produtor de suínos aqui do Brasil. Renata, é com você em Campo Grande. Rafa, obrigada pelas informações. E em 2016, os preços do frango bateram recorde, também segundo o CPEA. Acompanhe. O setor avícola foi marcado por preços nominais recordes em 2016. Segundo o CPEA, o quadro refletiu o controle da oferta por meio da redução do alojamento de animais. Nem mesmo a demanda interna, limitada por conta da crise econômica, impediu as altas nas cotações. Mas a rentabilidade da cadeia do frango ficou prejudicada pelos elevados custos de produção no ano, segundo o Centro de Pesquisas. No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro congelado chegou a ser negociado a R$ 4,60 o quilo em outubro, um recorde nominal se for considerada toda a série histórica do CPEA para este produto, iniciada em 2004. Para o frango resfriado, o valor médio de R$ 4,66 o quilo em outubro também foi o maior da série. Em dezembro, até o dia 28, o preço médio tanto da carne resfriada como da congelada negociadas no atacado de São Paulo foi de R$ 4,26 o quilo, respectivas altas de 3,4% e 4,1% sobre as cotações de dezembro de 2015 em termos nominais. Para o animal vivo, na mesma região paulista, a média da parcial do mês está em R$ 3,01 o quilo, queda de 1% na comparação com a verificada em 2015. Para o animal vivo, na mesma região paulista, a média da parcial do mês está em R$ 3,01 o quilo, queda de 1% na comparação com a verificada em dezembro de 2015. Bom, então agora voltamos à Bolsa de São Paulo. Rafa, os preços do frango, quais os valores hoje?
Olha, Renata, os preços do frango vêm apresentando forte queda neste mês de dezembro, porque diferente do mercado do suíno, onde houve uma procura maior por parte dos consumidores, o mercado do frango teve uma queda de consumo. A concorrência com outras carnes, como é o caso do peru, que é muito consumido na época do Natal, fez com que os preços caíssem bastante nos últimos dias. Os valores agora já estão abaixo de R$ 4,10 a saca de... Desculpa, R$ 4,10 por quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo, desde a última segunda-feira. Termina agora essa quinta-feira valendo R$ 4,05 por quilo de frango congelado aqui no estado de São Paulo. Essa queda mais acentuada vem acontecendo em toda esta segunda quinzena do mês. Os preços estavam acima de R$ 4,15 por quilo e tiveram essa baixa bem acentuada nos últimos dias aqui no estado de São Paulo. A expectativa é de melhora nessas cotações no início agora do ano, início do mês, que normalmente traz um consumo maior de carne aqui para o Brasil. Por enquanto, preços do frango ainda mais baixos, negociados no mercado físico aqui de São Paulo. Renata, é com você em Campo Grande. Tá certo, Rafa, obrigada pelas informações. Rafaela Favaro, direto da Bolsa de São Paulo. E daqui a pouco você acompanha os preços, segundo também o levantamento do CPEA, do boi gordo e também do bezerro. E ainda, como está o mercado de reposição na região sudeste do país. Nós já voltamos. Atenção, produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa, indica. Para você saber se sua picape é uma picape de verdade, só tem um jeito. Joga na terra, depois joga na lama, joga na estrada e terra de novo. Joga na areia, água e mais água. Coloca no mato, na pedra, na ponte, estrada de novo. Se ela aguentar tudo isso, pode ter certeza que é uma picape de verdade. Nova S10 Advantage com motor de 206 cavalos. Nota máxima em economia e o melhor da tecnologia a partir de R$ 89.990. Venha fazer um test drive. Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Dedicação é quando o nosso trabalho se torna uma constante busca pela perfeição. A cada ano, nos dedicamos ainda mais para continuarmos sendo a empresa que produz sêmen com a melhor qualidade. É isso que nos dá orgulho em fazer parte da Central Bela Vista, garantindo o seu desenvolvimento. 2017 se aproxima e vem trazendo novas realizações e conquistas. A nova sede da Central Bela Vista é um sonho que está sendo construído e logo será entregue, tendo a estrutura mais moderna da América Latina. A participação de nossos colaboradores e clientes foi decisiva para que esse sonho se tornasse real. Desejamos a todos que a nossa conexão nos mantenha cada vez mais fortes e que estejamos sempre mais unidos na certeza de que podemos ir cada vez mais longe. Em 2017, celebraremos nossa conexão com a confiança que marca. Pecuária BR de volta e os preços reais praticados em todos os elos da cadeia pecuária brasileira caíram em 2016. O dado é do CPEA, confira. Segundo o Centro Avançado de Pesquisas em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, a queda nos preços refletiu uma demanda menor por carne bovina em 2016. O consumo interno ficou limitado pela crise econômica. Acompanhe os preços.
O indicador de preços do boi CPEA, pesquisado em São Paulo, apontou em janeiro arroba de R$ 149,54. Em abril, o indicador subiu para R$ 157,39, o maior em 2016. Em junho, a R$ 156,67. O indicador começou a cair. Em agosto, desceu para R$ 150,65, chegando em novembro perto de R$ 150. No início de dezembro, o indicador apontou R$ 149,31 e chegou ao final do mês em R$ 149,45 no dia 28, quarta-feira. Para o bezerro, na parcial de dezembro, a média atual do indicador Exalc BMF-Bovespa, pesquisado em Mato Grosso do Sul, está 12% inferior à de dezembro de 2015, em valor deflacionado pelo IGPDI de novembro de 2016. Acompanhe os preços no ano. O indicador bezerro começou janeiro a R$ 1.325 com tendência de alta. Em abril, atingiu o ponto máximo a R$ 1.396,49. A partir de então, o indicador foi de quedas. Em agosto, a R$ 1.275,19. Em novembro, R$ 1.236,42. O indicador reagiu no início de dezembro a R$ 1.247,66 e chegou ao final do mês a R$ 1.246,26 no dia 28. Para o boi gordo, o indicador Exalc BMF-Bovespa, pesquisado em São Paulo, está 4% menor. E para a carne carcaça casada, no atacado da Grande São Paulo, 3% abaixo em igual comparativo e também em termos reais. Quanto ao mercado internacional, o volume exportado no acumulado deste ano supera o do mesmo período de 2015, mas ainda fica aquém do esperado pelo setor. Bom, você acompanhou os preços atualizados do milho, do frango, do suíno. Agora vamos saber o preço atualizado do boi gordo e também do bezerro, né, Rafa? Com você. É isso mesmo, Renata. Os preços do bezerro ao longo do dezembro de 2016 até mostraram alguma reação, mas voltaram a cair nesses últimos dias. Acompanhe como ficaram as cotações de acordo com o CPEA nesses últimos 5 dias. O preço do bezerro cai de R$ 1.256 na última segunda-feira, dia 26 de dezembro, para R$ 1.246,07 por cabeça, hoje, 29 de dezembro. Nesses 4 dias, a queda foi de R$ 10,00 por cabeça, segundo o CPEA, valores pesquisados em Mato Grosso do Sul. Agora, o preço do boi gordo apresentou uma alta nessa semana, chegando acima de R$ 150,00 a arroba, depois voltou a cair e ficou estável nesses últimos 2 dias, agora R$ 149,46 a arroba. Uma leve alta em relação a ontem, mas pelo menos o preço do boi gordo chega neste final de ano em torno de R$ 149,00 a arroba, já que na semana passada nós vimos preços em torno de R$ 148,00 a arroba. Você acompanha também o mercado futuro na BMF Bovespa para o boi gordo. Hoje é o último dia de negociação do ano aqui na BMF Bovespa, portanto, esses são os preços de fechamento de 2016 no mercado futuro. Contrato de dezembro foi o mais negociado do dia, a R$ 149,50 arroba, teve uma queda de 0,15%. Para janeiro, R$ 149,95 arroba, alta de 0,13%. Fevereiro também sobe 0,14%, fica em R$ 148,03 arroba, e o contrato de outubro de 2017 a R$ 150,81 arroba, cai hoje 0,19%. Mercado do boi gordo nessa última sessão do ano de 2016 fechou sem uma direção definida, mas os contratos mais longos, contrato de outubro de 2017, já apresenta preços em torno de R$ 150,00 a arroba. Bom, encerro por aqui essa minha participação. Amanhã não tem operação aqui na Bolsa, então já desejo a todos um ótimo ano novo. Até 2017. Obrigada pelas informações. Ótimo ano novo para você também, Rafa. Até 2017. É com vocês, Aidan. Obrigado, Renata. Estou aqui com o João Pedro para comentar esse balanço divulgado hoje pelo CPEA. Ô João, um dos principais problemas para essa queda de preços
reais, até como disse o CPEA, foi o consumo interno. Com certeza, Edson. Nós estamos há 3 anos com recessão no país, aumento de desemprego, queda de renda, família endividada, quebra de confiança, uma confiança tanto do consumidor como do empreendedor, do empresário, ou seja, o quadro é complicado. Nós precisamos sair desse marasmo econômico que nós estamos, voltar a crescer, voltando a crescer você volta a gerar emprego, volta a gerar renda e a situação melhora. Os preços que estão nominais são os mesmos de 2014. Se você olhar o gráfico de 2014, o preço do boi, do indicador CPE, 149, 148, passou 14, 15, 16, 2 anos, com o mesmo valor nominal. E para 2017, para outubro, o contrato R$ 150,81. Mais um ano seria. É complicado, porque você vem num processo de aumento de custo de mão de obra, aumento de ração, esse ano foi violento o preço do aumento do milho, então você tira a rentabilidade do setor. E outra coisa, nós estamos vivendo esse momento, um momento em que o frigorífico recuperou as margens e o varejista recuperou as margens. Só esqueceram do produtor, esqueceram do pecuarista. Esse aí está arcando nas costas. Quando você olha a formação de preço do boi gordo, 70% é o preço do boi magro. A reposição também não subiu o preço, está estagnado, até caiu um pouco. Agora, os 30%, que é o resto, especialmente a questão de nutrição, pesou. Isso vale para o boi, vale para o suíno e vale para o frango. Foi o que diminuiu o número de animais confinados, de bovinos confinados. Bovinos, você tinha um preço do milho alto, você não via um preço lá na frente, um preço remunerador, e pior, havia o risco do desabastecimento, o que não aconteceu. Apesar das importações de milho serem bem modestas, 2.400.000 toneladas de milho, nós estamos passando o ano com um estoque de milho para aguentar a chegada da primeira safra. Agora, o Sindicações, que é o sindicato da indústria que produz as rações animais aqui no país, apontou o seguinte, que houve essa queda no volume de animais confinados, bovinos, em função do preço da ração, o preço do milho principalmente, que é a base da ração, mas não houve queda, segundo o sindicato, nas atividades de frango e também da suinocultura. Quer dizer, eles não tiraram tanto o pé do acelerador, como a gente até já disse. Se você olhar o frango, novembro, em relação a novembro de 2015, caiu 11% a produção de carne de frango. Ou seja, no segundo semestre, você vê uma tendência de uma queda no alojamento de pintos. Nós começamos o ano com 550, 570 milhões de pintos mês, nós chegamos agora, em setembro, com 497 milhões. E isso repercute diretamente 45 dias depois, 42 dias depois. Ou seja, essa diminuição de alojamento que ocorreu em setembro repercutiu na produção de novembro. Então, hoje, você tem uma exportação menor, caindo as exportações de frango, o mercado interno patinando, caindo o preço em função da renda do brasileiro. Então, só que o setor da avicultura é muito organizado. Eles conseguem, em pouco tempo, mudar. O ciclo é muito curto. Você consegue fazer isso. Pega os ovos férteis, não incuba, vende no mercado, como ovo normal. E cai alojamento de pinto, 40, 50 dias depois, você vê claramente a queda na produção de carne. Você não consegue fazer isso com o suíno, você abate as matrizes, demora um pouco para que você consiga haver uma redução. Aliás, no começo, quando você começa a bater matriz, você há um aumento de oferta de carne. E derruba mais o preço da carne ainda, pior ainda. Só que depois começa a falta de leitões, a falta de animais para a terminação, vai refletir numa menor produção de carne. No caso do bovino, o ciclo é muito mais longo, essa é a questão do ciclo. Nós vimos um ciclo de retenção de fêmea, 32%, 33% do abate eram fêmeas, ou seja, diminuindo o abate de fêmeas. Havia uma retenção dessa fêmea na fazenda, por quê? Porque a novilha valia mais na cria do que no gancho. Agora vai ter uma reversão do processo. Esses animais que foram retidos, teoricamente, vão ter que ir para o mercado. Certo. Sua expectativa para 2017? Muito cuidado, muito caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Tem que ter cuidado, é um ano complicado. O Brasil ainda está patinando na questão política, está patinando nas grandes questões de reforma, apesar que houve alguns avanços.
pelo menos seguramos a inflação, que é a inflação é o pior imposto que tem. Depois do dinheiro estar no seu bolso, o governo vai corroer o valor do dinheiro. Já, pelo menos, seguramos, está chegando no teto da meta. Precisamos reduzir as taxas de juros, precisamos aumentar os investimentos. A hora que a economia melhorar, toda essa demanda reprimida, em todas as carnes, porque todas as carnes houveram uma demanda reprimida, volta, aí o mercado vai, com certeza, vai reagir e vai melhorar a rentabilidade. Legal, obrigado, João. Bom trabalho, Zé. Valeu. Vamos ver agora como é que ficou o mercado de reposição, a relação de troca, não é, João, entre boi gordo e animais magros no Sudeste. Vamos começar com Minas Gerais, pode ser? Vamos colocar na tela os números de Minas Gerais. A arroba ficou em R$ 150 e pode colocar a relação de troca? Vamos chamar então essa relação de troca. Agora você acompanha a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição, boi magro, bezerro e também garrote. Vamos saber como está o mercado de reposição na região sudeste do país e eu começo pelo estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a cotação do boi gordo, segundo a Scott Consultoria, chega a R$ 150. Com um boi gordo, em Minas Gerais, é possível comprar 1,4 boi magro, hoje cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.730 a unidade. Valendo R$ 1.440 a unidade do garrote, é possível com um boi gordo em Minas Gerais comprar 1,7 garrote. O bezerro com um boi gordo no estado de Minas é possível comprar 1,9 bezerro com um boi gordo. Agora a relação de troca no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, segundo a Scott Consultoria, a cotação do boi gordo chega a R$ 149. Com um boi gordo no Rio de Janeiro, é possível comprar 1,4 boi magro, hoje cotado, segundo a Scott Consultoria, a R$ 1.800 a unidade. Valendo R$ 1.500 a unidade do garrote, e no Rio de Janeiro, com um boi gordo, é possível comprar 1,7 garrote. Com um boi gordo também no Rio, é possível comprar 1,8 bezerro. Hoje o bezerro valendo no Rio R$ 1.390 a unidade. Agora a relação de troca no estado de São Paulo. Em São Paulo, a cotação do boi gordo hoje chega a R$ 149, segundo a Scott Consultoria, e com um boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.960, segundo a Scott Consultoria. O garrote valendo R$ 1.580 a unidade, com um boi gordo é possível comprar 1,6 garrote. No estado de São Paulo, com um boi gordo é possível comprar 1,9 bezerro, hoje valendo R$ 1.320 a unidade. Essa foi a relação de troca de boi gordo com gado de reposição na região sudeste do país. E o mercado do boi gordo nesta quinta-feira, poucas movimentações. Acompanhe a análise da Scott Consultoria com Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu nessa última quinta-feira de 2016 em relação ao mercado do boi gordo e como que foi marcada essa semana. Bom, o mercado do boi gordo ele apresentou baixa movimentação e esse foi um cenário típico para toda semana. Essa situação é comum nesse período do ano, entre as festas de fim de ano, que é quando normalmente o frigorífico apresenta escala pronta, né, até o começo do ano que vem, e o pecuarista deixa de vender, diminui a movimentação no mercado. Entretanto, devido à baixa oferta de animais terminados e a situação de escala curta para alguns frigoríficos, a gente teve alta em 5 praças das 32 pesquisadas pela Scott Consultoria. Em São Paulo, o preço ficou estável essa semana e esse cenário é resultado da diferença de escala entre os frigoríficos, alguns com escalas alongadas, outros com escalas curtas. Aqueles frigoríficos com escalas curtas, eles têm maior dificuldade de compra e oferecem preços maiores. Entretanto, esses frigoríficos já com escalas maiores tentam oferecer até R$1 abaixo da referência. Em relação ao mercado atacadista de carne com osso, os preços ficaram estáveis. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Isabela. Agora a cotação de preços da Scott Consultoria. Vamos começar pelo sul
Boiada comum à vista no Rio Grande do Sul teve uma mudança, não é, Renata? Sim, Zaidan. Paraná 150, estável, Santa Catarina também. No oeste do Rio Grande do Sul foram 5 centavos de alta, o quilo passou para R$ 4,90, 5 centavos de alta também em Pelotas, quilo R$ 4,95. Na região norte, alteração no norte do Tocantins. O restante, preços estáveis. Acre 124, Redenção 126, Marabá 124, Paragominas 126, mesma cotação no sudeste de Rondônia, sul do Tocantins 134 e norte do Tocantins uma alta de 50 centavos, fechando hoje a R$ 130. Preços do Nordeste sem alteração nesta quinta-feira, vamos conferir. Alagoas 153, Bahia 158 no oeste, 149 no sul e Maranhão R$ 129. Centro-Oeste, alteração em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Goiás 138, sul do estado 141, preços estáveis em Campo Grande e Dourados 139, em Três Lagoas uma alta de R$ 2,00, fechando a R$ 137. E agora as praças de Cuiabá, todas com preço estável hoje. Cuiabá e Rondonópolis, 132. No norte e no sudoeste, 126. Sudeste, R$ 133. Bom, para a gente finalizar a análise da Scott Consultoria, as cotações do boi gordo, sem alteração na região sudeste, Barretos, Araçatuba, R$ 149. Belo Horizonte, 150. Triângulo Mineiro, 145. Sul de Minas, 143, Norte de Minas, 150, Rio de Janeiro, 149 e Espírito Santo, R$ 148. Agora os números da Rural Business para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. Vamos começar pelo sul, sem alterações, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com os mesmos preços desta quarta-feira. Poucos negócios hoje. É isso mesmo, né, Renata? É isso mesmo, Zaidan. A região norte também não houve alterações de preços. No Pará, 131, Tocantins, 139 e Rondônia, R$ 129. No Nordeste, na Bahia, 164, no Maranhão, R$ 136. Agora na região Centro-Oeste, Goiás, 146, Mato Grosso do Sul, 141 e Sul de Mato Grosso, 138. Para nós finalizarmos, preços estáveis também no Sudeste, 158 em São Paulo, Minas 154, Rio R$ 155. Tá certo. Vamos embora, Zaidan? Bora. Bom, você fica com SBA Gourmet logo a seguir. A gente se despede aqui do Pecuária BR. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. Ei, ei. E o Brasil viu acontecer. Do recinto, o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, recinto, o gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do canal do boi. E assim foi o nascimento do canal do boi. Agrocanal e o novo vi chegar, Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA. E comemorar mais um ano com SBA. E prosperar mais um ano com SBA. E comemorar mais um ano com SBA.
Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. O SBA Gourmet de hoje, estamos começando aqui no Empório Toscana, em Ribeirão Preto. Eu vou conversar com o nosso sommelier de cerveja, Almir Tavares. Tudo bom, Almir? Tudo bem, Renato. Hoje é o dia da gente passar uma dica para o pessoal de harmonizações. Em linhas gerais, como que a gente pode pensar em harmonizar cervejas com o que a gente come. Então, é legal reafirmar que a cerveja ela é uma receita. Então você tem uma receita de uma cerveja que pode ser mais amarga, uma receita de uma cerveja que pode ser mais frutada, mais adocicada, mais temperada, mais alcoólica. Então, de acordo com a sua receita ou com a sua cerveja, você vai poder escolher o seu prato. É legal falar que é fácil harmonizar a cerveja por causa disso. Como é uma receita, você sempre vai ter um toquezinho adocicado do malte, um toquezinho amargo do lúpulo. Então, para harmonizar é fácil, porque tem vários ingredientes, você pode buscar pratos para harmonizar com esses ingredientes. Entendi. E a harmonização se dá tanto por coincidência de sabores, como pelo seu completo oposto, né? Sim, sim. Como é que funciona essa no paladar da gente? A gente tem duas harmonizações clássicas, assim, por semelhança e por contraste. Então, a gente vai ter, por exemplo, essa que é uma cerveja clássica inglesa. Ela é uma cerveja com muito malte, então ela tem um toque maltado que vai lembrar um pouquinho caramelo, um pouquinho mel, com um final levemente amargo, para dar um equilíbrio. Certo. Essa cerveja vai muito bem com carnes vermelhas, por exemplo. Pensa numa picanha, com aquela gordurinha caramelizada da picanha. Vai harmonizar. Quando ela tá no ponto mesmo. Ponto, aquele toque adocicado da carne que a gordura traz. Sim, sim. Vai harmonizar muito bem com o malte caramelizado dessa cerveja, por exemplo. Entendi. E, por exemplo, carne de aves. Qual seria a cerveja mais indicada? Geralmente a carne de aves ela é uma carne mais leve, né? Então você vai buscar uma cerveja que tenha notas mais leves, não tão alcoólica. Às vezes cervejas mais temperadas. Uma harmonização clássica com carnes brancas, por exemplo, é o estilo Saison. A Saison ela é uma cerveja que tem um toque frutado muito presente, vai lembrar um pouquinho frutas amarelas, e é comum você usar especiarias na Saison. Ela tem uma acidez super refrescante, então você pensa numa carne branca, numa cerveja com toque de especiarias com certa acidez,
vai bem. A cerveja ela não vai roubar muito o sabor e o gosto da carne. Inclusive, essas cervejas mais leves são as que a gente consome em temperatura mais fria mesmo, né? Sim, sim. As cervejas mais leves são mais refrescantes. Você vai tomar ela em temperaturas ali próximas a 5 graus, 4 graus, por exemplo. Pega cervejas mais alcoólicas, você já vai tomar em temperaturas mais elevadas, 8, 10 graus. E aí você também pode escolher o prato. Você vai tomar, num dia mais frio, você vai tomar uma cerveja mais alcoólica, você vai tomar ela mais devagar, você já pode escolher um prato mais pesado, por exemplo. Uma carne de caça, por exemplo. Uma carne de caça, uma carne de longo cozimento, que geralmente são bem condimentadas, com molhos bem fortes, né? E frutos do mar, Almir? Ó, voltando, frutos do mar, a Saison também é clássica para frutos do mar. Pensa na leveza, com um toque frutado, leve acidez. E frutos do mar é uma comida leve. Tem aquele toque mineralizado e tal. Então, e apesar de um sabor, às vezes, bem marcante, mas são comidas leves. São comidas leves. Saindo de Saison, por exemplo, a gente vai ter Weissbier, ou a famosa cerveja de trigo, que o brasileiro tanto gosta, ou Witbier. Também são cervejas com boa acidez, leves, frutadas, que também vai bem com frutos do mar. Ok. E as massas? Em qual delas? Também com as cervejas leves? A massa é interessante porque vai depender muito do molho, né? Então, se você tem um molho vermelho, por exemplo, uma cerveja mais maltada, leve, vai cair super bem. Se você tem um molho branco, um pouquinho mais condimentado, você pode ir para Saison, você pode ir para Witbier, para Weissbier. Se você tem um molho mais carregado, um molho de fungo, por exemplo, vai fazer um prato mais pesado, você pode ir para uma escura, por exemplo, uma porter ou uma stout, que o toque torrado do malte vai ir muito bem com o toque do fungo, por exemplo. Ah, combina bem. Combina bem. E com os queijos? Porque também é uma combinação muito presente, cervejas e vários tipos de queijo. Cerveja e queijo é uma harmonização clássica. Eu costumo falar que quase todas as cervejas harmonizam com queijo. Conforme o tipo do queijo. Porque é cultural, né? A gente petiscar um queijo e tomar uma cerveja é algo cultural. Então já harmoniza de forma cultural. Mas aí se você tem um queijo, vai na mesma linha, se você tem um queijo mais forte, mais gorduroso, mais saboroso, um queijo com muito fungo, por exemplo, você vai escolher uma cerveja mais pesada, mais encorpada. Se você tem um queijo mais leve, você vai para uma cerveja mais leve também. A gente pode seguir na mesma linha. É interessante falar, por exemplo, dos pratos mais condimentados, dos pratos mais apimentados, né, mais ardentes. Por exemplo, a IPA já é uma cerveja que cai super bem com pratos condimentados. Quando você vai para comida mexicana, por exemplo, ou asiática... São bem carregadas de pimenta. Bem carregadas. A IPA. Por que IPA? A IPA tem muito lúpulo, né? O lúpulo, ele quebra um pouquinho a ardência da pimenta, do condimento e valoriza mais o sabor. Então cai super bem. E aí acaba acontecendo que a cada nova garfada depois que você tomou um gole dessa cerveja, o sabor vem renascido, ele vem como se fosse uma primeira garfada, né? Sim, sim. O próprio lúpulo tem uma explosão de aromas e sabores. Então, a pimenta ela quebra um pouquinho o amargor do lúpulo, o lúpulo quebra um pouquinho a ardência da pimenta e aí você tem um terceiro sabor. É isso, as harmonizações igual a quantidade de cervejas que a gente tem são infinitas. E com relação assim, teor alcoólico, teor alcoólico e gás, carbonatação, né? Sim. Cervejas mais gasosas, menos gasosas, como funciona essa combinação? Por exemplo, você tocou no assunto de massas. É legal você pegar uma massa, que é um prato mais pesado, e procurar uma cerveja com menos gás, com menos carbonatação, para não pesar no estômago. Uma cerveja muito alcoólica, por exemplo, se você está num petisco muito leve, não é legal, ela vai atropelar o petisco, vai dar calor. Então, você deixa uma cerveja muito alcoólica para tomar num dia mais frio, num dia mais devagar e tal. E a carbonatação e o álcool vai muito de receita. Geralmente Saison, por exemplo, Witbier, Weissbier, são cervejas mais leves, cervejas com teor alcoólico mais baixo. Você pega as cervejas Imperial Porter, Imperial Stout, as Dark Strongs belgas, por exemplo, são cervejas mais alcoólicas. Então vai muito de cada receita, né? Muito bem. Então, assim, de uma maneira geral, a gente já viu que dá para combinar bastante.